Olá, você amigo do JC, Jornal dos Concursos. Aqui quem fala é o professor Leonardo Schwartz. E hoje eu vim bater um papo de concurseiro aqui com vocês, um papo de concurso, né, sobre o concurso do INSS. Gente, parece que vai estourar, vai dar 1 milhão de candidatos, né, de inscritos. Muita gente vai fazer essa prova, é uma excelente oportunidade. É uma prova de nível nacional, é uma prova aí com muita gente, com uma grande possibilidade de você ingressar na carreira pública, né? Eu vejo que tem muita gente que está começando agora no concurso, que vai usar esse concurso como uma das primeiras oportunidades. É possível passar sim, com pouco tempo de estudo, numa prova como essa, mas eu vejo gente querendo vender fórmula mágica, gente querendo vender curso a qualquer custo, gente falando de que como você tem que estudar, o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. E eu vejo poucas pessoas dizendo sobre o dia da prova. O dia D é o dia que você tem que chegar lá e o que fazer, como resolver a prova. Tem técnica, professor, para chegar lá e fazer a prova? Tem técnica para você se preparar, para você não ficar afobado, para você não ficar ansioso? E a resposta é sim, tá? Existem alguns mecanismos, tá? Que você tem que se acautelar, que você tem que se preparar. Existe estratégia, né? Para que você realize a prova da melhor forma possível. E hoje eu vim aqui bater um papo sobre essa prova, sobre como você vai realizar a prova, sobre o dia da sua prova, que vai ser um dia muito importante para você, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos falar um pouquinho aqui sobre o dia D. Tá? Aqui eu fiz uma comparação com o dia D, né, da Segunda Guerra Mundial, que foi a invasão da Normandia, que foi o grande dia ali dos Estados Unidos, né, e um dos pontos ali centrais da Segunda Guerra Mundial. E aqui eu fiz a comparação, é o dia D, como enfrentar a prova do INSS. Então, o dia da sua prova, o que você vai realizar, o que você vai fazer, tá? Desde o local da prova, como você vai se concentrar. Então, eu estou aqui para falar sobre essas questões com vocês, tá? Então, quando vai ser realizada a prova? A prova vai ser realizada dia 27 de novembro de 2022. Está lá no cronograma, no anexo 4 do edital dos senhores, tá? Então, lá está basicamente que a prova será, então, dia 27/11 de 2022, um domingo, no período da tarde, no período vespertino. Professor, ó, e a prova vai ter a duração de 3 horas e 30. Se eu fosse apostar com os senhores, eu apostaria que essa prova terá início às 2 horas e 30 minutos. Para ela se encerrar por volta das 3h30. Ou às 3h30 para ela se encerrar por volta das 7 horas. Mas eu acredito ainda que a prova vai ter início às 2h30. Então, às 14 horas e 30 minutos, a prova vai ter início para que ela se encerre às 18 horas. Com fechamento dos portões, eu vou falar sobre isso, com fechamento dos portões por volta das 10 para as 2 horas da tarde, tá bom? Então é nisso que eu estou acreditando. Dia 27/11, Copa do Mundo, professor, tá bom, Copa do Mundo, Brasil estreia dia 24, tá? Mas você vai ficar assistindo Copa do Mundo? Você vai se ligar em Copa do Mundo? Não. Você tem um objetivo maior na sua vida, que é passar nessa prova do INSS. Então, até o dia 27, você vai esquecer Copa do Mundo. Álbum de figurinha, Copa do Mundo, cerveja, churrasco, confraternização com os amigos, tá? Torcida pelo Hexa. Até dia 27/11, você vai esquecer isso aí, porque você tem um objetivo. O objetivo é a realização da prova, tá bom? Outra coisa, 27/11, vai estar fazendo calor, muito provavelmente, a não ser aqui na região sudeste, sul do país, onde existem os invernicos de novembro, não é? Na maioria das regiões do Brasil, dia 27/11 já é alta primavera e, então, acredito que estará fazendo calor, tá bom? Período, então, dia 27/11 no domingo, período vespertino à prova, acredito que por volta das 14h30, para ter um término ali em torno das 18 horas, tá bom? 14h30, horário de Brasília, tá? Dia 16/11 de 2022, ponha aí na sua agenda do celular. Por quê, professor? O que o senhor está falando? Estou falando sobre o local da prova.
Então, dia 16/11, conforme o cronograma do edital, vão ser lançados locais de prova, tá? Nesse site aqui, www.sebrasp.org.br/concursos/INSS_2022, tá? Então, você já agenda o endereço no calendário do seu celular, você já se programa, dia 16/11 é aquele local X ali que eu vou fazer a prova, tá? E o quanto antes você tem que fazer a simulação do percurso da sua casa ou do hotel, se você precisar fazer a prova numa região fora da sua cidade, tá? Se a sua cidade não for uma das contempladas pelos locais de prova, você vai ter que simular o percurso. Então, pegar um Uber, ir com o seu carro, ou com transporte público, ver quanto tempo gasta, como gasta, o local da prova, o acesso ao local da prova, uma universidade, uma escola pública, o que é, como que é, tá bom? Então, é bom que você visite o local da prova um pouco antes, tá? Se você não morar na cidade, e você está ali de avião ou de carro, você vai viajar para fazer naquele local, tente um dia antes da prova. Vá, visite o local, tá? Simule, veja quanto tempo você gasta, que transporte que você tem que pegar, qual é a linha de ônibus, qual é o Uber, o táxi, enfim, já deixa tudo combinado, já deixa tudo agendado para que no dia da prova você não tenha surpresas com logística de mobilidade, tá bom? Que você consiga, então, chegar na hora no local da sua prova, tá? Então, lembrando, inclusive, que o edital fala que o local da prova, onde você vai realizar a prova, é de competência exclusiva do candidato, é de sua responsabilidade você saber onde você vai fazer a prova e como você vai chegar até lá. É sua responsabilidade. Olha só, então você já tem que se começar a preocupar com a prova antes mesmo de sentar lá e fazer a prova, tá? Então fique esperto no local da prova, tá? Já a partir do dia 16 de novembro já sai, e aí você já marca no celular, já faz a simulação do percurso, se programe, tá bom? Vamos lá. Bom, chegou o dia da prova. Chegou o dia da prova, e aí, que horas eu devo acordar, tá? Olha, a prova vai ser realizada no período vespertino, eu estou chutando que ela deve ser mais ou menos por volta das 14 horas, das 14h30, tá? Então, você vai acordar por volta umas 7 horas da manhã, umas 7h30, 8 horas da manhã, vai tomar um bom café da manhã, e depois você vai almoçar coisas leves, tá? Café da manhã você pode comer o que você está habituado, tá? Estou aqui, coloquei uma foto aqui meramente de sugestão, com suco, café, pão, croissant, né? Geleia, ovo mexido, mas você pode comer aquilo que você está acostumado. Algumas regiões se come cuscuz, né? Que é uma delícia. Aqui em São Paulo se come um pão na chapa, um café com leite, um pão com mortadela, para alguns aí mais animados, né? E você come o que você está habituado, o que dê basicamente uma sustância para você. Já no almoço, aí eu sugiro que você coma coisas leves. Por quê? Porque você vai ter que almoçar. A prova vai ser feita no período da tarde, tá? Então, uma carne branca grelhada, um purê de batata, uma salada, vegetais cozidos na água, são os mais indicados. Olá, professor, domingão é dia de feijoada. Vou bater uma feijoada e vou fazer a prova do INSS. Olha, eu não aconselho. Vai te dar sonolência, você vai ficar ali com aquela sensação de estufada ali para fazer a prova, pode te dar uma dor de barriga e você pode perder tempo indo ao banheiro, pode te dar um mal-estar, uma congestão, tá? Então eu sugiro alimentos leves na hora do almoço. Professor, não quero almoçar porque eu vou estar nervoso. Outra coisa também que eu não recomendo. Almoce, coma alguma coisa, tá bom? Controle o nervosismo, vá lá de barriga cheia, é muito melhor, tá bom? É muito melhor você estar alimentado para enfrentar uma prova aí de 3h30. Nós estamos falando entre percurso e tudo mais, nós estamos falando aí quase de 5 horas ou 4h30 você em função da prova. Então, é recomendável que você se alimente, que você almoce e que você tome um bom café da manhã, tá bom? Acordou, toma um café da manhã,
dá um tempinho, relaxa, escuta uma música, revisa ali aquelas matérias que você ainda, né, tá querendo lembrar um prazo, lembrar uma coisinha, é válido. Depois você almoça, se troca e vai para o local da prova, tá bom? Se a prova for realmente às 14h30, recomendo almoçar por volta ali do meio-dia, do meio-dia e 15. Aí você almoça e já escova os dentes, arruma tudo e já vai pro local da prova, tá bom? Bom, e aí chegou o que levar? O que eu devo levar para comer na prova? O senhor está falando sobre alimentação, professor? E o que eu devo levar para comer na prova? Olha, no dia da prova vocês vão receber um caderno de questões e um gabarito, uma folha de respostas. E está lá no edital que os senhores devem zelar pela folha de respostas. Se molhar, se amassar, se sujar a folha de respostas, é de inteira responsabilidade dos senhores, né? Então eu recomendo, aqui eu coloquei um X para um hambúrguer, batata, refrigerante, né? Uma espécie de um lanche aí de fast food, né? Eu não recomendo, porque pode cair molho, pode derrubar o refrigerante, né? Fora que é uma coisa que também vai te deixar pesado, sonolento na hora da prova, né? O tempo da prova também é exíguo, nós vamos falar sobre o tempo da prova, tá? São 3h30 para 120 questões, mais você passar a resposta no caderno de respostas, no gabarito, né? Então, fazer piquenique, fazer grandes banquetes ali durante a hora da prova não é recomendável, tá? Primeiro, você pode se sujar, você pode sujar o caderno de respostas, e depois você pode perder um tempo precioso ali com esses grandes banquetes. O que eu recomendo? Eu recomendo alimentos que deem energia e que ainda, caso você fique cansado no meio da prova, podem ali liberar os seus hormônios de felicidade, não é? Então, o chocolate é sempre muito bem-vindo, né? Castanhas, barra de cereal, algumas frutas, tá? Frutas que não tenham muita água, como uma melancia, uma mexerica, né? Que possa aí manchar o seu caderno de resposta. Uma banana, uma maçã, talvez, tá? Então, são alimentos legais. Eu gostava muito de levar chocolate. Eu acho chocolate da energia, chocolate dá açúcar, chocolate dá uma levantada em você ali no momento que você precisa parar, olhar, refletir, pensar. Você pega, abre o chocolate, come uma barrinha de chocolate, é bem gostoso, né? Quem não gosta de chocolate, são poucas pessoas que não gostam de chocolate, e te dá muita energia, e te dá um prazer, e você para um pouquinho, toma uma água, come um chocolate, e você continua fazendo a sua prova, gasta ali 2 minutinhos para isso, e volta, se concentra e faz sua prova, tá? Castanhas, cereais também são sempre muito bons, tá bom? Então é o que eu recomendo. O que levar para beber, professor? Olha lá, tá? Primeiro, voltando a falar, são 3h30 de prova, tá? Eu vou falar que basicamente são 3 horas, porque esses 30 minutos é bom que você deixe para fazer uma revisão e passar a resposta ali, né? O gabarito na folha de respostas. Então, ficar se entupindo de água é sempre muito bom, tá? Mas ficar se entupindo de água, pode ser que se você tomar 1,5 litro de água, 2 litros de água durante a prova, você precisa ir ao banheiro e você vai perder tempo indo ao banheiro, né? Eu, quando prestava a prova de concurso público, eu fui concurseiro, por isso que eu estou tendo esse papo com os senhores, né? Eu preferia levar isotônico, água de coco ou esses isotônicos, né? Gatorade, Powerade, tá? Por quê? Porque, para mim, funciona. Eu preciso beber menos líquido para me hidratar. Logo, se eu estou bebendo menos líquido para me hidratar, eu preciso ir menos vezes ao banheiro, tá bom? Então, mas a boa e velha água sempre funciona, tá? É só ter esse cuidado de não ficar tomando tanta água assim, porque vai chegar uma hora que você vai ficar com a bexiga apertada, você pode se desconcentrar, ir ao banheiro e perder um tempo, tá bom? Tem fila para ir ao banheiro, ele vai passar um detector de metal em você para ver se você não tem um ponto, enfim, tá? Então, ir ao banheiro é sempre uma perda de tempo, tá?
você vai perder tempo de que você está fazendo a prova. Aí o fiscal vai te acompanhar, você vai até lá. Então tem sempre essa detração do seu tempo. Então eu recomendo que você vá ao banheiro antes da realização da prova e depois, claro, que você se hidrate durante a prova, mas que você administre a questão aí da hidratação, tá bom? E por isso que eu fazia uma hidratação aí com base em água de coco e Gatorade, para não perder tanto tempo indo ao banheiro, tá? Não recomendo, e também muitas vezes o CESP não deixa entrar, tá? Embalagens fechadas, né? Com relação à água, eu recomendo água natural, água normal. Por que não água com gás? Por que não refrigerante? Por que não bebida gaseificada? Hein, professor? Exatamente, porque eu já vi, ninguém me contou, eu já vi uma menina uma vez levando uma água com gás, ela abriu a água com gás, espirrou aquela água com gás e pegou na folha de resposta dela e ficou molhada. Lembrando que a folha de resposta não pode molhar, não pode amassar, então evite levar refrigerante em lata, que vai, né, que no local, no deslocamento, ele pode ferver, ele pode ali melar você, melar sua prova, melar o caderno de respostas, né? Refrigerante tem muito açúcar, ou mesmo uma água com gás, que pode molhar, pode rasgar, pode acontecer algum acidente, tá? Então evite levar também bebidas gaseificadas, tá? Para que você, então, não tenha essas surpresas desagradáveis aí no deslocamento. Ela pode chacoalhar, e aí a hora que você for abrir a bebida, né, já viu como é que é. Tá bom? São dicas aqui. Bom, cheguei no local da prova. Dia da prova, cheguei no local da prova. Então, almocei, tomei meu café da manhã, almocei minha comidinha leve, levei meu chocolatinho, minha barra de cereal, minha água de coco, minha garrafinha d'água, sem gás, né? Cheguei lá no local da prova. Pô, cheguei adiantado, né? Pô, fiz tudo certo. Não vou entrar ainda dentro do local da prova, não. Vou ficar aqui conversando com a galera. É uma boa tática? Não, não é. Tá? Não é. Olha, o que eu já vi de gente chegar antes do concurso público, ficar conversando no local, ali fora do local, e aí, a hora que vai entrar, os portões fecharam, e aí ele fica sem fazer a prova, mesmo tendo chegado antes, já vi. Tá? Isso não é papo, não. Isso acontece, tá? Então, você chegou no local da prova, entra dentro do estabelecimento, adentra os portões. Acredito que os portões, como a prova vai ser realizada no período da tarde, se for, aí dentro do meu chute, às 14 horas e 30 minutos, que vai ser feita a prova, que vai dar início à prova, acredito que esses portões devem fechar entre as 10 para as 2 e as 2 horas da tarde. E depois que fecha o portão, meu amigo, não adianta chorar. Não adianta chorar, minha amiga. Não adianta fazer cara bonitinha que o fiscal não vai deixar você adentrar no local de realizações da prova, tá? Então chegou lá, já entra no portão, não fica encebando na rua, na calçada, conversando com pessoas, tá? Já pega e já entra, porque evite esse tipo de surpresa desagradável. Aí você entrou no local da prova. O que você vai fazer, tá? Você vai ali nas listas, né, e tentar achar em que bloco, em qual local está localizado o seu nome e a sua sala. E aí você já vai se dirigir à sua sala. Você já, chegando na sua sala, você já vai entrar na sua sala? Não. Você vai cumprimentar o fiscal e falar, ainda preciso ir ao banheiro. Se eu entrar na sala, eu posso ir ao banheiro? Muito provavelmente ele vai falar que não. Aí você vai fazer o quê? Então você vai falar, tá bom. Você vai até o banheiro, você vai lavar o seu rosto no banheiro, você vai se refrescar, porque acredito que esse dia vai estar calor, né? Você vai usar o banheiro para as suas necessidades básicas, fisiológicas, para que você não necessite fazer um xixi ou mesmo fazer o número 2 ali durante a prova, tá? Então você vai ali se concentrar, fazer o que você tem que fazer, lavar o rosto, né? Ficar bonitinho, limpar o óculos se você tiver um óculos, né? E você ali vai se fazer as necessidades ali no banheiro. Terminado isso, aí sim você se dirige para a sala, tá? Nossa, encontrei um grupo de amigos conversando ali no corredor ou conversando ali no local de fora da sala. É interessante que eu fico comentando o que eu acho da prova,
É interessante que eu fique ali com os meus amigos, com as pessoas. Não, não é interessante. Por quê? Porque pode aumentar a sua ansiedade, porque pode te dispersar, porque pode te deixar aflito, pode te deixar fora do seu foco. Tudo aquilo que te tira do seu foco ali, naquela hora, não é bem-vindo, tá? Você pode ficar ansioso, você pode ficar se comparando com os seus amigos, com as outras pessoas. Ai, fulano estudou tantas horas por dia. E sempre vai ter esse cara que vai querer te desestabilizar, que vai querer falar que estudou pra caramba, que comprou um curso que você nem sabia que tinha, que leu uma apostila que você nem imaginou, e aí ele pode, ou então ele pode querer ficar lembrando a matéria e ficar passando coisa errada para você. Gente, existe todo tipo de gente no concurso público. Então se fecha, é um momento seu, é um momento que você vai passar, é um momento que você vai enfrentar a prova. Então evita, que eu coloquei aqui nos slides, esse blá blá blá, ficar falando. Você tem a vida inteira para isso, para depois sair, comentar a prova, falar da prova. Antes da prova não é o momento, tá? É o momento de você se concentrar. Então você chegou, adentrou o portão, adentrou o local da prova, viu onde está a sua sala, vai ao banheiro e entra na sala. Entrou na sala, e aí? Estando já na sala, entrei na sala, se acomode, veja se tem lugar marcado, se tiver, você vai lá ver com o fiscal onde é o seu local, tá? Evita ficar olhando para o lado, evita ficar reparando nas pessoas. Eu vejo que tem muita gente que fica assustada assim, com a quantidade de pessoa que vai prestar a prova. É claro, o concurso é público, é claro que vai estar cheio, vai estar lotado, vai ter um monte de pessoa ali, tá? O que eu costumava fazer? Eu chegava cedo na sala, né, fazia tudo isso que eu estou falando aqui, eu fazia isso, tá? Chegava e abaixava a cabeça na carteira, ou colocava as mãos sobre o rosto, assim, ó, dessa forma, tá? E evitava ficar olhando para o lado, falando, nossa, esse fulano tem maior cara de nerd, nossa, deve ter estudado horrores, ó, esse aí não, parece que não estudou, ah, aquele ali, nossa, o que ele tá me olhando, ai, meu Deus, isso aumenta a ansiedade. Baixa a cabeça na carteira, se concentra. Se você tiver alguma religião, pede para os seus deuses, para os seus orixás, pede ali para te dar sabedoria, para ajudar você a marcar a resposta certa. Conversa com você, fica você mesmo ali com você, né? Se concentra, medita, respire fundo, concentre-se em você, como está aqui no slide, tá? Bom, aí vai começar ali o fiscal, então, né? Quando tiver todo mundo já acomodado, o fiscal vai começar a dar as instruções. Preste atenção, tá? Não fica viajando enquanto o fiscal está falando. Ele vai dar instruções importantes sobre a realização da prova, tá bom? Cheque suas informações pessoais na carteira, no caderno de questões e na folha de respostas. Nome, RG, CPF, está tudo certo, tá bom? Se não tiver, você levanta a mão e informa ao fiscal, tá bom? Outra coisa, celular. Ele vai dar o celular para você e vai pedir para você colocar o celular dentro de um plastiquinho. Tira alarme do celular, porque se tocar vai dar problema, tá bom? Desliga o celular, não deixa só ele no silencioso, tá? Tome cuidado com essas questões de celular, porque isso elimina candidato. Então, cuidado também com o aparelho eletrônico, coloque tudo lá dentro. Geralmente eles não deixam usar relógio, já vamos falar sobre a administração do tempo, tá? Evite problemas durante a prova, tá bom? Estratégia para a realização da prova, tá? Como a prova é composta? Então, a prova é 3 horas e 30, tá? Feita de 50 questões básicas, que é cada questão básica vale 1 ponto, né? Assim como 70 questões específicas, que também valem 1 ponto, tá bom? A resposta correta, nesses casos, vale 1 ponto. Então, você vai ter 3 horas e 30 minutos para realização da prova. Muito provavelmente, você não vai poder ficar com o relógio lá na sala. O fiscal vai falar, passaram 15 minutos, passaram meia hora, passaram 45 minutos, passou 1 hora, passou 1 hora e 15, tá bom? Ele vai informando para você o tempo o qual já passou a prova. O que eu recomendo? São 3 horas e 30? 3 horas e 30 de prova.
30 minutos é para você passar, tá? A folha o caderno a folha de questões para o caderno de resposta, para o gabarito. Então, guarde 30 minutos para passar o gabarito. 15 dá, professor. 15 dá. Talvez dá. Às vezes não dá. E você pode se embananar. E aí, já pensou você ter acertado a questão e na hora de passar você passar errado? Acontece muito. Então, faça com calma. Meia hora, 20 minutos, meia hora. Eu recomendo meia hora. Com meia hora, você vai ter 3 horas para realizar a prova. 3 horas para realizar a prova são 180 minutos. Dividido por 120 questões, tá aqui, ó. Você vai ter 1 hora e 30. Perdão, você vai ter 1 minuto e 30 segundos por questão. 90 segundos por questão. Para marcar se a questão é certa ou se a questão é falsa. Dá. Inclusive lendo muito bem o enunciado, para ver se você pode marcar certo ou errado, né? Então, você tem que ter estratégia na hora de fazer a prova. Tenha estratégia na hora de fazer a prova. 30 minutos para passar o gabarito e mais ali as 3 horas, e você reserva as 3 horas ali, então, para fazer as questões, tá? Professor, como é que eu devo começar, então, a fazer a prova? Eu devo começar pelas básicas ou pelas específicas? Olha, se eu fosse você, eu começaria pelas específicas. Por quê? Porque elas têm maior relevância na prova. Elas são critérios de desempate. No caráter eliminatório da prova, você tem que fazer 21, no mínimo, 21 específicas. Isso é, você tem que acertar das 70 específicas, você tem que acertar no mínimo 21, tá? Lembrando, tá, que a prova é de caráter classificatório e eliminatório. No critério eliminatório, você precisa, no geral, de 36 pontos, tá? No mínimo, no geral, 36 pontos, somando as básicas e as específicas, 36 pontos, e por módulo, tá? Entre as básicas, você precisa de 10 básicas e de, no mínimo, 21 específicas, tá bom? Se eu acertar 21 específicas, tá dentro. Só que aí você vai precisar de 15 básicas. Se eu acertar 10 básicas, tá dentro. Só que aí você vai precisar de 26 específicas, porque no geral você precisa no mínimo de 36, tá? Então são 36 no geral, 10 básicas e 21 específicas. Por isso que eu recomendo nessa reta final, os senhores aí em casa darem primazia no seu estudo de revisão às matérias específicas, que são as matérias relacionadas à Seguridade Social, tá? As básicas é língua portuguesa, conhecimentos gerais de direito administrativo, direito constitucional, ética no serviço público e raciocínio lógico-matemático, tá? Então, são aí, basicamente, quem estuda para concurso são matérias aí que você já tem uma certa afinidade, tá? Nunca estudei, professor, tá? É o primeiro concurso que eu vou fazer na vida, legal. Mesmo assim, dê ênfase na parte que você tem para estudar para as questões específicas da Seguridade Social. As questões básicas, você deve estudar sim, não deixe de lado, mas em menos tempo, mesmo porque, se você ver aqui, são só 50 das básicas, e no critério eliminatório você precisa só de 10 questões básicas. Geralmente, o concurso público ele é dividido em 3 gamas de questões, né? As questões fáceis, as questões médias e as questões difíceis, né? Eu acredito que a prova básica vai estar com muitas questões fáceis, né? E as questões específicas, claro, sempre tem questões fáceis e questões médias, mas ali também vão se reunir bastante questões difíceis, tá? E sobre, então, essa questão, tá? De como você vai fazer a prova, de como você vai ter estratégia no dia da prova. Então, você vai pegar o seu caderno de questões e vai começar a resolver a prova. Como disse, recomendo no começo você fazer pelas específicas, porque você vai estar mais descansado, porque você vai estar com a cabeça mais fresca, menos cansado, e você vai conseguir administrar o seu tempo melhor dentro as específicas, que eu acredito que vão exigir mais de você, tá? É critério de desempate, tem maior relevância na pontuação.
você precisa de 21 dentro do caráter eliminatório, então é bom que você comece pelas específicas. Então você abriu lá as específicas, você cravou, você tem certeza naquilo que você está falando, então você vai fazer aqui como eu fiz com a questão 2. Tenho certeza. Você faz um traço em cima do número da questão. Por quê? Porque depois, quando você voltar para ver se é certo ou errado, você sabe que essa você cravou, que essa você tem certeza na hora de passar. Se você ficar meio em dúvida, marca o que você acha, dá aquele chutezinho, eu acho legal, e faz uma bolinha em torno do número da questão, para falar, putz, eu acho que é isso, mas eu ainda tenho uma dúvida, sabe? Parece que é isso, mas ainda tem uma pequena dúvida, né? E se você não tiver a menor ideia, ou você não conseguir se lembrar, faça um triângulo e tente chutar ou não chute, tá? Por quê? Porque esta prova, ela exige estratégia. Se você acertar, você ganha 1 ponto. Se você não marcar nada, você ganha 0 pontos. Agora, se você marcar errado, você perde 1 ponto. Você vai para -1. Então, é uma prova que não é interessante você errar. Não é interessante você chutar se você tiver muita dúvida se você está acertando ou se você está errando. Que seria aqui na nossa estratégia o triângulo. Então, questões triângulo, você, putz, não consigo lembrar, nossa senhora, você não vai marcar nada. Você vai lá, vai pôr um triângulo e essa você não vai fazer. A bolinha, dependendo, é até bom você tentar chutar ou não. Tomando cuidado. Né? Pô, ainda tem uma dúvida, parece que tem uma pegadinha, mas pô, eu vou insistir nessa questão. E você vai e faz a bolinha na volta dela. É aquelas que você tem certeza que você cravou, aí você faz o riscão. Por quê? Porque na hora de passar no gabarito, você vai fazer a contabilidade de quantas você tem certeza, de quantas você ficou meio na dúvida e de quantas você não sabe. E aí você já vai conseguir ver dentro desse critério, né, na própria prova, se você tem que se arriscar mais ou não. Professor, tive certeza em pouquíssimas questões. Então, talvez você tenha deixado passar aí de certeza algumas fáceis, algumas medianas, que a maioria das pessoas aí, talvez, quem vai ser aprovado, né? Quem tá aí no páreo para briga, não deixaria passar como uma dúvida ou como um chute. Agora, as questões difíceis, você tem que deixar para lá. Se você não conseguir se lembrar, às vezes, tenho certeza nessa difícil aqui. Legal, você passou na frente de um monte de gente. Agora, se você não conseguir se lembrar, não vale a pena o chute, não vale a pena se arriscar, tá? E é com base nesse método, quando eu fazia provas desse tipo, que você consegue um bom resultado, tá? Então, tem certeza, você vai e passa um risquinho em cima da questão, do número da questão. Se você tem alguma dúvida, você faz uma bolinha. E se você não consegue se lembrar, você faz um triângulo. Por quê? Porque você precisa de estratégia para fazer essa prova. Você não pode se arriscar. É uma prova que não quer que você chute. É uma prova que quer que você exatamente administre não só o tempo, quanto também administre as dificuldades, tá bom? Então, na certeza você marca, na dúvida você pondera, e se você não lembrar, não marca nada, tá bom? E faça esse tipo de marcação na sua prova, porque no momento, depois de você fazer a conferência, de você revisar a prova, você sabe muito bem se é uma prova que, né? Então você chegou lá, enfrentou a questão 2, tenho certeza, você vai falar e marcar errado. Tenho certeza que está errado. Marcou errado e passou o tique nela. Aí chegou lá na questão 30. Aí você pegou, olhou e falou, putz, eu tenho quase certeza de que tá certa essa questão. Puxa, quase certeza. Aí eu vou marcar certo. Eu tenho 1 minuto e 30 segundos por questão. Você leu, releu, certo. E vai ticar? Não vai ticar, porque você tá na dúvida. Você vai fazer uma bolinha, né? E aí você vai. Você tem dúvida, você vai. Você tem bolinha. Chegou uma que você não se lembra. Triângulo. Não risca. Triângulo. Alerta, tá? Por isso mesmo que eu coloquei até como cores aqui, tá? Aqui você tem certeza verde.
Aqui você tem, né, aquela duvidazinha amarelo, cuidado, atenção, né, igual no semáforo, e aquela que você não sabe é o pare, é o vermelho, não faça, tá bom? Assim, acredito que você vai conseguir se organizar bem. Depois que você pegar o caderno de questões e for passar para o caderno de respostas, você vai ter exatamente, né, quando você foi fazendo a prova, você foi contando para você mesmo lá na frente o que você tinha certeza, o que você tinha uma duvidazinha e o que você não conseguia se lembrar, tá? Até depois, se você sobrar um tempinho, você for fazer uma questão, uma revisãozinha rápida ali dentro, antes de passar para o caderno de resposta, você já vai ter noção de qual questão você está enfrentando, tá bom? Isso é muito bom, isso ajuda você a se organizar e ajuda você a ter uma estratégia para fazer a prova. Bom, diante de tudo isso que eu estou falando para os senhores, né? Eu desejo a todos aí, para a realização da prova, sucesso, tá? Porque sorte, sorte eu desejo aí para quem não se preparou, tá? Para quem se preparou, eu desejo sucesso, tá bom? Bom, são essas dicas aí que eu tinha para dar aos senhores, tá? Eu espero ter ajudado, tá? Então, são dicas desde do local da prova, alimentação, o que levar no dia da prova, tá? Cheguei no local da prova, putz, aquele monte de gente, devo ficar desesperado? Não. Vá para sua sala, se concentre, evite rodinha, né? Que eu chamo de boca de pátio, sabe? Aquelas pessoas, a prova, né? Poxa, evita isso aí. Outra coisa, a prova vai estar difícil? É claro que a prova vai estar difícil. Que dúvida você tem que a prova vai estar difícil? A prova, a todo instante, ela pega e fala para o candidato, vai para casa. Isso aqui não é para você. Tenta a próxima. Vai, você é fraco, você não consegue. Tá difícil, vai embora. Vai chorar no colo da sua mãe, da sua mulher, da sua namorada, do seu namorado, do seu noivo, do seu irmão, da sua irmã. A todo instante a prova te enfrenta, a todo instante a prova te desafia, a todo instante a prova te manda embora para casa. Porque ela quer só os melhores. Ela quer só quem está dedicado, ela quer só quem está focado. Essa é a prova. Né? Então, você vai sair da prova, tá fácil a prova, tá fácil nada, mentiroso. A prova tá difícil, a prova é difícil. Prova de concurso público é difícil. Ela é cheia de casca de banana, ela é cheia de pegadinha, ela quer te confundir, ela quer te cansar, ela vai te levar ao seu limite, ao seu extremo. Por isso que você tem que estudar, por isso que você tem que se preparar e por isso que você tem que ter uma tática, uma estratégia para realizar a prova ali no dia, para que a prova não te vença, para que a logística não te vença, tá? Então isso aqui é o mínimo que você precisa ter, é o mínimo que você precisa entender para fazer uma prova com corpo legal, tá? Uma boa noite de sono antes, né? Você tentar descansar um dia antes da prova, são todas questões aí que vão te levar ao sucesso, e eu acredito piamente nisso, tá bom? Então aqui são as dicas que eu tenho para deixar para os senhores aí sobre a realização do concurso, principalmente da prova do INSS, tá? É minha contribuição. Eu sou professor de Direito Penal e Processo Penal aqui no JC, tá? Infelizmente, as minhas matérias não caem aqui para poder ajudá-los, mas a minha experiência como concurseiro, a minha experiência de prova, ela é muito bem-vinda aos senhores e muito válida aí para essa prova que vai mexer com o Brasil inteiro e vão ter muitos candidatos, tá bom? Sucesso a todos, tá? Aqueles que estudarem, aqueles que não estudarem, boa sorte, tá? E eu tô aqui para o que der e vier para ajudar os senhores, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus.